para dizer que me sinto honrada e, mais do que isso, trazer aqui uma fala sobre tudo o que foi dito aqui. Eu começo por dizer que jogar a responsabilidade à família é inverter o papel do Estado. Digo isso porque muitas vezes não é a família que de alguma forma impede com que as crianças vão às creches. Quando isso acontece é porque o Estado falhou. Falhou por quê? Porque não há acesso a isso. Existem barreiras arquitetônicas que impedem com que as mães ou as famílias no seu todo levem as suas crianças para as creches. E, desde já, me solidarizo com o que disse a representante das mães. Vejamos o que ocorreu. Qual é a família que, com esse tipo de acontecimento, terá o desejo de deixar a sua criança num espaço como esse? Então, é necessário que nós reflitamos nisso e procuremos buscar ou saber, a princípio, o que é que está na base disso. Ok, identificou-se que as mães ou as famílias não levam as suas crianças às creches. O que é que o poder público faz para que se garanta os direitos dessas crianças? Essa é a questão que não se pode calar. Porque o que é que nós notamos? É que, para além de não ter acesso, não há qualidade nos centros. Mais do que não haver qualidade, é que os horários muitas vezes não são disponíveis. E tal como disse a pessoa que me sucedeu, é a questão da distância. Então, se o Estado, o poder público como tal, não se preocupa com essas demandas, nenhuma família, nenhuma mãe, sobretudo, desejará levar o seu filho à creche. Então, é necessário que nós pensemos nisso para poder depois jogar a culpa. Porque a família como tal não tem essa disposição, não faz isso por livre e espontânea vontade, mas é porque sabe que os direitos não são garantidos e será triste, de alguma forma, deixar a sua criança aí e talvez não voltar com vida, como aconteceu, o caso que nós ouvimos aqui no início. Então, é necessário que isso esteja patente, que nós pensemos e repensemos, né, para que, de alguma forma, nós culpabilizemos as famílias, que são as que são deixadas à margem. Mais do que nós culpabilizarmos elas, seria necessário, primeiro, tentar compreender e depois assegurar, porque é um direito. E o poder público não pode achar que quando se garante um direito, está a se fazer talvez uma benesse. Não, é um direito que deve ser garantido, é um direito que está na Constituição e no Estatuto da Criança e do Adolescente, né? que são, diria, os órgãos que muito regem, né, os seus direitos. Então, isso é muito importante, primeiro, buscar entender o que está na base disso para podermos compreender os antecedentes antes de procurarmos culpados de tal ação. Então, essa é a reflexão que eu queria trazer, tanto é que eu faço também estudos sobre inclusão das pessoas com deficiência física, e nós sabemos que existem crianças e existem adolescentes também nessas condições. Então, é necessário que nós busquemos isso. Mais do que isso, é saber também que a maior parte da pessoa que procura essas creches públicas são pessoas da periferia, pessoas pretas, que têm essa disposição em procurar. E o que é que se vê? É que nós sabemos que parece que as pessoas pretas, ou seja, os corpos pretos, não existem. Por isso é que não se garantem esses direitos, por conta da condição racial. É necessário que nós também pensemos nisso. E estaríamos aqui, talvez, a trazer Foucault, né, naquilo que diz corpos dóceis e alienáveis. É isso que o poder público quer. Que se aceite tudo, né, e não se questione. E não se use a razão, sobretudo crítica. Então, nós aqui vamos fazer de tudo para lutarmos para que os direitos das crianças e dos adolescentes, né, sejam de alguma forma garantidos. Claro que não é fácil, mas em função das lutas é que nós conseguimos, né, ter acesso a muitos direitos que em nós, como população, são negados. Falo isso, eu sou angolana, não sou brasileira, né, estou há 1 ano aqui no Brasil, mas eu tenho verificado certas coisas, dentre as quais, diria, a quebra desses direitos das crianças. Então, como pessoa que sou,
me sinto na condição, e também como estudante do curso de Serviço Social, de fazer alguma coisa para que o Estado desperte. Não que não esteja desperto, né? Porque nós sabemos que o Estado conhece, o Estado sabe, mas ainda assim é necessário que nós apertemos ali para ver se alguma coisa se garanta. Então, muito obrigada pela oportunidade.